Valendo, aula 8 do nosso curso de gramática para o concurso da Prefeitura Municipal de Mossoró, com mais um assunto que está no edital. Ou seja, todas as aulas estão sendo focadas, trabalhadas em cima do que está no edital. Mais um assunto aqui, lá do editalzinho, chamado acentuação gráfica. Primeiro, vamos à definição. O que seria, do que se trata a acentuação gráfica? A acentuação gráfica, ela trata da correta colocação dos sinais gráficos nas palavras. Só isso. Correta colocação dos sinais gráficos nas palavras. Essa é a definição de acentuação gráfica. Antes de entrarmos na parte propriamente dita, vamos definir aqui o que são sinais, o que são acentos gráficos. Então, nós temos os sinais diacríticos. O que são sinais diacríticos? Também chamados de notações lexicais, eles servem para indicar, dentre outros aspectos, as pronúncias corretas das palavras. Botou um Szinho aqui, agora que eu estou vendo. As pronúncias, a pronúncia, perdão. Então, não faltou um Szinho aqui, sobrou um aqui. A pronúncia correta das palavras. Essa é a ideia desses sinais diacríticos, que são eles: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave, inicialmente. O acento agudo marca a posição da sílaba tônica e o timbre aberto. Né? Todos nós conhecemos o acento agudo. Já cursei faculdade de letras, acentozinho agudo aqui no A, para dar esse timbre aberto, igual a águia, água, né? E por aí vai. O acento circunflexo é o famoso chapeuzinho, que marca também a sílaba tônica, a posição da sílaba tônica e o timbre fechado. É o contrário do acento agudo. Né? Por exemplo, avô, né? Nós temos aqui o chapeuzinho para dar esse som de O, som fechado. E o acento grave, que as pessoas chamam de crase. Mas, na verdade, aquele acento é o acento grave. Está aqui ele, ó. É como se fosse o acento agudo posto ao contrário. Ah, professor, então esse acento não é crase, não. A crase não é um acento. A crase é uma fusão da preposição com um artigo. Então, a essa fusão chama-se crase. O acento que representa a crase é o acento grave. Sou leal à mulher da minha vida. Quem é leal a alguém. Mas o a que acompanha o substantivo feminino mulher. Então, para não ficar sou leal a mulher, criou-se o fenômeno chamado crase, que é esse a com acento grave. Tá certo? Então, esses sinais diacríticos são esses três acentos: agudo, circunflexo e grave. Agora, continuemos com os sinais propriamente dito. Tio. O tio não é um acento, o tio é um sinal, tá certo? Marca a nasalização das vogais A e O. Amanhã convidarei muitos anciões para a reunião. Esse tio está marcando esse sinal mais anasalado, como nós chamamos, que é pronunciado com a colaboração do nariz, tá certo? O cedilha, sinal. Cedilha não é um acento. Tio não é um acento, é um sinal gráfico, tá certo? Indica que o C tem som de SS, grosso modo. Toda ação tem uma reação. Para isso, cedilha serve. Apóstrofo. Olha só, apóstrofo é diferente de apóstrofe. Apóstrofe é uma figura de linguagem, certo? Apóstrofo indica a supressão de uma vogal. Devem-se limpar caixas d'água a cada 6 meses. Isso aqui é o
apóstrofo. Em vez de água, d'água, certo? Caixa d'água. Esse sinalzinho aí é um apóstrofe. Eu não posso chamar de acento, viu? É um sinal. Outro sinal, trema, marca a semivocalização do U nos grupos G, Gi, Que, Ki. Na nova ortografia, ele deixou de ser utilizado nas palavras de língua portuguesa, permanecendo somente nas palavras de língua estrangeira, certo? Por exemplo, antes, não sei se vocês ainda lembram, existia um trema no U de linguiça. Existia tremas aqui, ó, aguenta, quinquênio, e hoje não mais. O novo acordo ortográfico aboliu o trema das palavras, do U das palavras da língua portuguesa. Só que, só para falar um pouco sobre isso, o novo acordo ele não mudou, ele não mexeu na pronúncia, ele mexeu na ortografia, na escrita. Tanto é que linguiça não passou a ser linguiça, porque o trema foi abolido. Continuou sendo linguiça. A mudança foi na escrita, tá certo? Tal qual aguenta, quinquênio. Agora, palavras de origem estrangeira, como por exemplo Miller, que é de origem alemã, o U continua com trema. Miller, Milleriano, Binchen e por aí vai. Certo? Trema somente desapareceu nas palavras de língua portuguesa, na grafia do português. O hífen. O hífen é um sinal, não é um acento. Assim como o tio não é um acento. A gente chama tio de acento, mas não é. É um sinal. Tá certo? É... Peraí que chegou gente. Pronto. Hífen marca a união de vocábulos. Por exemplo, a ênclise, a mesóclise e a separação das sílabas. Para isso serve o hífen. Água de colônia, está aqui os hífens. Hiperrealista, vê-lo, dar-te-ei. Então, o hífen ele serve para fazer essa separação. Né? Ou não é separação, é a união de palavras e, no caso, separação de sílabas, se for o caso. Importante, acento prosódico. O que é um acento prosódico? O acento prosódico, também chamado de acento tônico, que pode vir com essa nomenclatura, pode vir com prosódico ou tônico, é diferente do acento gráfico. Tá certo? O acento prosódico marca a tonicidade, né? Marca a sílaba tônica, marca a força com que se pronuncia a sílaba tônica. Portanto, está ligado somente à pronúncia, está ligado à fala. Acento tônico ou acento prosódico é o mesmo que sílaba tônica. Não aparece o acento. Você observa que algumas palavras não são acentuadas, mas pela forma que são pronunciadas, dá para perceber qual é a sílaba mais forte. Então, essa sílaba forte, existe ali que se chama de acento tônico ou acento prosódico, que é aquele acento que não aparece na escrita. Diferente do acento gráfico, que nós vimos agora há pouco, né? O acento agudo, o acento grave, são acentos que aparecem na escrita. Água. Acento agudo é um acento gráfico, porque ele está grafado, está escrito, tá certo? Quando a palavra tem uma sílaba forte, mas não tem acento, nós dizemos que o acento ali é um acento prosódico ou um acento tônico. Não esqueçam essa diferença. Acento tônico é igual a sílaba tônica, tá certo? Não vem, muitas vezes, expresso. O acento que vem expresso, que vem ali claro, é o acento gráfico. Olhe só com um detalhe importante. Fique esperto. Enquanto a maioria das palavras da nossa língua possuem acento tônico,
Ou seja, palavras com sílabas tônicas, mas sem acento gráfico. Apenas algumas delas apresentam, de fato, o acento gráfico. Acento agudo, acento grave e o circunflexo, tá certo? Detalhe importantíssimo aí. Agora vamos entender a lógica por trás das regras da acentuação. Entendeu isso aqui? Entendeu o assunto todo. O resto é só sossego. Olha só. Na língua portuguesa, olha o primeiro ponto. Na nossa língua portuguesa, a esmagadora maioria das palavras não são acentuadas graficamente. Eu falei agora há pouco. A maioria delas trazem acento tônico, acento prosódico. A maioria não são acentuadas. Por serem maioria, cerca de 80%, as paroxítonas, olha o detalhe da regra de acentuação. Por serem a maioria, cerca de 80%, as paroxítonas, palavra cuja sílaba tônica é a penúltima, terminadas em a, as, es, os, em, ens, não são acentuadas graficamente. Elas têm a sílaba forte, que é apenas o acento prosódico, que é apenas o acento tônico. Então, 80% das paroxítonas terminadas nessas sílabas que nós falamos aí, ou nessas letras, não são acentuadas graficamente. Justamente por isso, as demais paroxítonas com terminações diferentes dessas aqui recebem acento. Olha só, a maioria delas são terminadas nessas sílabas ou letras, não recebe acento gráfico. O resto que não termina com essas sílabas ou letras, vão receber acento. Olha que interessante. Se você conseguir internalizar isso aí, você não vai errar mais questão de acentuação gráfica. Deduzimos, portanto, que o acento gráfico, seja ele agudo ou circunflexo, é usado para distinguir a minoria das palavras que são terminadas diferentemente da maioria. Essa é a conclusão a que chegamos, a dedução a que chegamos. Ou seja, se a maioria das palavras paroxítonas, cerca de 80% delas, que são terminadas em a, as, es, os, em e ens, não são acentuadas graficamente, nem recebem agudo nem circunflexo, o restante, que não termina dessa forma, vai receber um circunflexo ou um agudo, para distinguir, né, das que não recebem, que são a maioria. Então, fica procurando, meu Deus do céu, essa palavra tem acento? Essa palavra é o quê? É paroxítona. Termina em a, o, as, o, s, o, os, em, o, ens, não termina. Então, se não termina, tem acento. Se não termina com essas terminações aqui, se não termina, tem acento. Agora, se termina, não serão acentuadas. Olha só, essa parte aqui já vale a aula toda. Terminou isso aqui, você já pode deitar e dormir. Agora, se você entender isso aqui. Né? Assim, segundo ponto, todas as proparoxítonas são acentuadas. Por quê? Porque elas são pouquíssimas. Ah, mas todas as proparoxítonas são acentuadas, todas. Sim, são poucas na nossa língua. Por isso que são acentuadas. Diferentemente das paroxítonas, as oxítonas terminadas em a, as, es, os, em, ens, são minoria no grupo de oxítonas. Por isso, elas recebem acento. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. Todo mundo já sabe que toda paroxítona é acentuada. Aliás, toda proparoxítona é acentuada. Por que eu não sabia, pessoal? Agora já sabe, porque são pouquíssimas na nossa língua. Então, são pouquíssimas. Paca acento nelas aí.
Tá certo? Já, voltando lá, as paroxítonas são 80% delas terminadas nessas as, es, os, em ens, não recebem acento. A minoria que vai receber. Qual é a minoria? É as que não terminam nessas terminações. Já quando vai para as oxítonas, aí é diferente. Quando vai para as oxítonas, palavras terminadas em a, as, es, os, em e ens, pelo fato delas serem minoria, diferente das paroxítonas, que são maioria, então, pelo fato de serem minorias, elas recebem acento. Então, o que, que eu vou imaginar aqui? Pensar. A, as, es, os, em, ens são acentuadas quando são oxítonas, mas quando são paroxítonas, não são acentuadas. Pega a visão. A, as, es, os, em e ens, quando são oxítonas, são acentuadas. Quando são paroxítonas, não são acentuadas. Essa é a diferença. Essa é a sacada desse assunto, inicialmente. É entender essa lógica. A, as, es, os, em, ens, quando paroxítonas, quando a sílaba tônica é a penúltima, não recebe acento gráfico. Vai ser só acento tônico, só a sílaba tônica. Quando essas mesmas terminações vêm de palavras, estão em palavras oxítonas, cuja sílaba tônica é a última, aí elas serão acentuadas. Tá certo? Tranquilão até aqui? Qualquer dúvida é só chamar. Aí nós vamos para as sílabas tônicas, terminadas em, perdão, terminadas em a, as, es, os. Elas são acentuadas por quê? Por serem minoria. Vocês estão percebendo que são a minoria que são acentuadas? Por que é que as palavras paroxítonas, quais palavras paroxítonas são acentuadas? As que são minoria. As que não terminam em a, as, es, em, ens. Por que é que essas mesmas terminações lá nas oxítonas recebem acento? Porque lá nas oxítonas, essas terminações são minoria. Tá entendendo? As monossílabas tônicas, terminadas em a, as, es, os, recebem acento por quê? Que são minoria. Tá entendendo? E por que é que todas as sílabas, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas? Porque elas são pouquíssimas. Que em relação às oxítonas e às paroxítonas, elas são minoria também. Então a regra aqui é acentuando sempre minoria. Tá certo? No caso da regra do hiato, acentua-se a segunda vogal do hiato. I ou is é, perdão, i e is, e também u e us, quando for tônica, uma vez que a maioria das palavras apresentam esses fonemas i e u como semivogais, formando ditongos crescentes. Certo? Saúde, separa. Tônica. O que é o hiato? É o encontro de duas vogais, ou é quando eu tenho duas vogais em sílabas diferentes. Tá certo? Saúde é o hiato. Eu não posso deixar essas duas palavras juntas. Por quê? Porque esse A é vogal e esse U tônico acentuado também é vogal. Então eu não posso, segundo a regra, deixar duas vogais na mesma sílaba. Igual a saída, por exemplo, também, no caso com o I, né? Eu sou o exemplo, saúde, com o U, que ele falou ali, e com o I. Se eu vou separar, eu tenho que deixar o I separado. O I é semivogal, mas quando ele fica acentuado, ele vira vogal. Por isso, tem aqui a regra do hiato. O I e o U são semivogais, mas se eles recebem acento, eles tornam-se vogais. E duas vogais, segundo a regra, não podem ficar juntas na mesma sílaba. Ou é vogal e semivogal, ou semivogal e vogal. Duas vogais
tem que separar. Aí entra a história do hiato. Justamente quando eu tenho duas vogais que não podem estar juntas na mesma sílaba. Então, o U com acento e o I com acento tornam-se vogais, próximo a outra vogal tem que separar. Tá certo? É a regra do hiato. Tranquilão? Acentuação das monossílabas tônicas. Quais são acentuadas? Terminadas em A, As, E, S, O, Os. Vamos indo agora há pouco. Ma e mas, traz, perdão. Pé e pés, mes, só e sós, pôs, e por aí vai. Monossílabas terminadas em A, As, E, S, O, Os, acento nelas. A acentuação das proparoxítonas. Como nós já vimos, todas são acentuadas, por quê? Porque elas são em pequeno número na nossa língua portuguesa. Álcool, máscara, álibi, náufrago, matemática e por aí vai. As paroxítonas, nós já vimos, né? Lá, daqui para frente, é só para internalizar o que a gente viu naquela parte lá da lógica por trás da acentuação. Né? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em ditom crescente ou decrescente, seguidos ou não de S, terminadas em ditongo, que é ditongo, quando eu tenho duas vogais aqui juntas na mesma sílaba. Professor, mas você disse que não pode ter duas vogais. Realmente não pode. Quando eu tenho vogal e semivogal, ou semivogal e vogal. Quando é que eu tenho de tom crescente? Quando vem primeiro a vogal, perdão, a semivogal e depois a vogal. Então ele cresce. Semivogal, vogal. Quando é que eu tenho de tom decrescente? Vogal primeiro e semivogal depois. Lembrando que vogal é A, E, O. Semivogal, I, U. Tá certo? Aí vai. Ão, ãos, ãs. E tritongo e qualquer outra terminação. L, N, R, O, M, N, S, e por aí vai. Exceto aquelas que nós já vimos, ó. As terminadas nisso aqui, ó. Por que não se acentua elas? Porque elas são maioria. Por que acentuam-se todas essas outras? Porque são minoria. Como nós vimos, para enfatizar, a regra de acentuação foca em acentuar a minoria. Certo? Como as palavras paroxítonas terminadas em A, As, E, S, O, Os, N e N são maioria, não recebem acento. Então, pessoal, quer dizer que só recebe acento. Professor, é muita coisa para eu memorizar. Então, memoriza isso aqui, ó. Se demora. Ah, porque é muita coisa. Ditongo, tritongo, não sei o quê, e lá vai, X, INS. Calma. Facilitar a sua vida. Memorize isso aqui, ó. Palavras paroxítonas que não estão dentro dessas terminações, acento nelas. Pronto. Acabou. Não tem para que você memorizar ditongo, crescente, decrescente. Pois eu não sei mais o que é isso, não, pessoal. Palavra terminada em NS, X. Essas são as que acentuam. Então, só lembrar. As que não se acentuam, quais são? Terminada em A, As, E, S, O, Os, em, Ens. Essas não se acentuam. As outras paroxítonas, fora dessas terminações, serão acentuadas. Pronto. Acabou-se. Só. Vamos procurar a facilidade. Memoriza só as que não se acentuam e o que estiver fora disso aqui e que for paroxítona, mete acento. Acabou a confusão. Sem estresse. Aí tem uns exemplos aí. História, cáries, jockey, por aí vai. Cuidado! Cuidado! A palavra hífen é acentuada por ser paroxítona terminada em M. Hífen. Já o plural, hífens, não é acentuada por terminar em E-N-S. Ens. Ó, ó, terminada em ens, não é acentuada. Cuidado, viu? Hífen termina em N, acento. Hífens
termina em ENS, a regra diz que, terminando aí, sendo paroxítona, não é acentuado. Massa, né? As palavras terminadas em N têm dois tipos de plural. Plural com S e plural com ES. Podendo, então, ser pluralizadas como proparoxítonas, como hífenes. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Pólenes, abdômenes. É estranho demais, mas pode. A regra permite. Tá certo? Foca nesse detalhe aí. Verbos paroxítonos terminados em ditongo AM, né? Também não são acentuados, como, por exemplo, cantam, mexam e por aí vai. E a acentuação das oxítonas? Pronto. Enquanto as, es, os, em e ens não se acentuam lá nas paroxítonas, nas oxítonas é o contrário. Não confundam, sempre se acentuam. Essas mesmas terminações que não recebem acento quando a palavra é paroxítona, quando são oxítonas, essas terminações recebem acento gráfico. Sofá, sofás, axé, axés, bongô, bongôs, vintém, vinténs. Cuidado, fique ligado. Quando se vai acentuar um verbo oxítono, ignoram-se os pronomes oblíquos átonos ligados a ele. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Comprá-las. Desconsidera esse las, oblíquo átono. Revê-lo. Desconsidera esse lo, oblíquo átono. Mantém-no. Desconsidera esse no, pronome oblíquo átono. Certo? Tranquilão? E os ditongos? E ditongos? E os hiátonos tônicos? Quais são os hiatos tônicos? Vimos agora. E U. Acentuam-se com acento agudo as vogais I e U tônicas. Porque, repetindo, sozinhas, tranquilamente, elas fazem parte das semivogais. Mas, quando elas são tônicas, elas são acentuadas. I e U. Portanto, segunda vogal do hiato. Isoladas ou seguidas de S na mesma sílaba, quando formam hiatos. Elas são acentuadas. Ó. Saúde, nós já citamos o exemplo. Saída. Balaustre. O acentuado não pode ficar junto de A, que duas vogais não podem ficar juntas, certo? Faísca, baú ou baús, e por aí vai. Seguida ou não de S. E U. Recebeu acento? Recebeu. É tônico. Tá junto de outra vogal? Tá. Não pode. Separa. Caso de hiato. Certo? Regra dos ditongos abertos. Acentuam-se os ditongos abertos ei, oi, el, seguidos ou não de S. Tá certo? Professor, ditongo, esqueci. Vogal, semivogal, semivogal, vogal. Crescente, decrescente. Céu. Observe. Céu. Céu separa? Não. Eu tenho duas vogais, que na verdade não são duas vogais, né? Na mesma sílaba. Como assim, isso não são duas vogais? É vogal e semivogal. Aqui eu tenho o exemplo de ditongo decrescente. Ó. Céu, vogal, decresce. Isso é decrescente. Vogal, semivogal. Tá certo? Por que estão juntas? Porque são vogal e semivogal, formando um ditongo. E aberto, ditongo aberto. Céu. Elas não são duas vogais. Ah, mas lá em saúde o U ficou separado. Porque lá em saúde o U está acentuado. O U virou tônico. Aquilo é átono. Ele é pronunciado fraquinho. Céu. Céu. A ênfase é no E.
Então, aqui o U, ele está exercendo o papel dele, que é de semivogal. O papel do U é semivogal. Ele aparece com vogal quando vem tônico, né? No caso, acentuado. O papel do U é semivogal. Quando está próximo à vogal ali, ele é semivogal. Só repetindo para ficar na mente de vocês. Quando aparece o U com acento e é perto de outra vogal, ele tem que se separar, porque quando ele recebe o acento, ele vira vogal. Ele sai da posição de semivogal e vira vogal, certo? Mês, góis, coronéis, troféus, heróis e por aí vai. Todos seguindo a mesma lógica. Detalhe. Segundo a nova ortografia, palavras paroxítonas com ditongo aberto não recebem mais acento. Mas olha só, aqui ó, são as palavras paroxítonas, tá certo? Certamente já internalizaram isso, né? Ideia, Coreia, Assembleia, Jiboia, Joia, Paranoia, paroxítonos, terminadas em ditongo aberto. Ei e oi tiveram seus acentos gráficos abolidos, ficando assim somente o acento prosódico, o acento tônico, que é a sílaba tônica. O acento gráfico foi suprimido. Vamos lá. Não se acentuam mais com acento circunflexo a primeira vogal dos hiatos, o, e, nos verbos crer, dar, ler, ver e seus derivados. Exceção à regra, iroam, aqui se separa. É a única exceção da regra. Tá certo? Vou, enjoo, vem, não tem mais acento. Tá certo? Vou, enjoo, vem, que antes tinha um acentozinho aqui, ó. O novo acordo aboliu esses acentos. Permanece a pronúncia, né? Só muda a grafia. O uso do trema. Nós já vimos, o trema, segundo o novo acordo, ele foi abolido nas palavras de língua portuguesa, ficando apenas. Entendi porque que esse bicho está aqui. Ficando apenas restrito a nomes próprios de origem estrangeira, como nós vimos agora há pouco. Acentos diferenciais. Pode ser que esteja aqui uma casca de banana, um piso ensaboado nas provas de concurso. Essa questão do acento diferencial. E serve. Os acentos diferenciais, eles servem para marcar algumas distinções de classes de palavras. Pronto. Classe gramatical. Pronúncia ou sentido entre algumas palavras. Por exemplo, não se usa mais o acento que diferenciava os seguintes pares. Não se usa mais o acento de para, do verbo parar, para. Diferenciar da preposição para. Eita, professor, e agora? Agora é pelo contexto. Antes do novo acordo, essa frase, ele sempre para assistir os jogos, aos jogos do Flamengo, o primeiro para é do verbo parar e teria um acento gráfico. Para. Ele sempre para, do verbo parar, com para a preposição, para indicando finalidade, para com o intuito, com o objetivo, com o fim de assistir aos jogos. Antes existia esse acento, agora não mais. Agora é assim. O professor se escreve desse jeito, dois para, um ao lado do outro, sem acento, sem acento. O que vai diferenciar agora é o contexto. Não se escreve mais, não se usa mais o acento gráfico agudo no intuito de diferenciar para verbo de para preposição. Foi abolido. A escrita agora é dessa forma. Tanto faz para verbo como para preposição, sem acento. Certo? Também foi abolido
o acento agudo de pela e de pela. O que é pela? Pela é uma contração de per ou de por mais a. Professor, mas preposição per, a gente vai lá e a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Não tem per. Não tem, porque é uma preposição arcaica. Ela foi substituída por por. Tá certo? Se você procurar, algumas gramáticas ainda trazem essa preposição e faz essa explicação, né? Antiga preposição por. Hoje se usa mais só por. Então, per mais ou. Aliás, per mais ou. Por. Poro. Não, é pelo. Per mais a. Pela. Tá certo? Então, era esse pela preposição aqui, e o verbo pelar, de pela, ela pela as axilas. Só pela sexta-feira. Esse pela é verbo de pelar. E esse pela é preposição. Só que agora, tal qual o exemplo do para, também não existe acento para distingui-las. Vai pelo contexto. Certo? Pelo substantivo e pelo preposição. Mesma coisa. Agora no masculino era pela, feminino agora é pelo. Mesma coisa. Tá certo? Também não tem mais acento. Os pelos eriçados do gato costumam, cadê o M daqui? Passar pelo pé do dono. Pelo, preposição, pelos, substantivo. No outro momento, antes do acordo, pelo substantivo, recebi esse acento, pelo do corpo. Os pelos estão grandes. Os pelos do meu cachorro. Escrevia-se assim. Justamente para diferenciar desse pelo preposição. Hoje, não mais. Foi abolido esse acento. O que diferencia é somente o contexto. Tá certo? Polo substantivo e polo preposição. Tá certo? E também tem polo, que é um filhote de gavião, chamado de polo. Não tem mais assim. Os polos norte e sul são meras abstrações espaciais por onde os polos, ou por onde os polos, no caso, não voam. No caso aqui, esse polo seria o filhote do gavião. E aqui seria polo. Antigamente seria assim, antes do acordo. Com o acordo, acabou. Não tem mais acento. Quinto grupo, né? Quinto par, pera e pera. Esse pera é preposição arcaica. Pera, preposição arcaica, não existe mais. Pera é uma fruta sem graça. Observe. Esse pera aqui seria acentuado antes. Certo? Realmente, pera é uma fruta sem graça. Eu costumo dizer que pera é uma fruta indecisa. Ela é uma fruta frustrada. Eu costumo dizer que a pera é uma goiaba que queria virar maçã. Aí não conseguiu, ficou ali no meio termo. Nem carne, nem peixe. E que para mim também tem gosto de nada. Tem gente que gosta. Meu amigo Everton gosta aí, mas eu sou chegado. Vamos lá. Cuidado. Permanece o acento diferencial em pode, para diferenciar de pode. Aqui continua o acento, viu? Aqui é nas partes que permanecem. Pode é a forma do passado do verbo poder, do pretérito perfeito do indicativo, na terceira pessoa do singular. Pode é a forma do presente no indicativo, do mesmo verbo. Pode e pode. Olha só. Ontem ela não pôde sair cedo, mas hoje ela pode. Continua esse acento aqui. Pode para diferenciar os tempos verbais. Certo? Um no pretérito e um no presente. Ambos do mesmo modo, no indicativo, e da mesma pessoa, terceira pessoa. A diferença aqui é passado e presente. Você sabe que pretérito é passado, né? Vamos lá. Permanece também o acento diferencial em por, verbo e por preposição.
Esse continua. Tá certo? Vou pôr o livro na estante que foi feita por mim. Aí continua. Permanecem os acentos que diferenciam o singular do plural nos verbos ter e vir, assim como seus derivados, manter, deter, reter, conter, convir, intervir, advertir, por aí vai. Ele tem duas lanchas. Eles têm plural. Continua. Tá certo? Ele vem singular de Goiás. Eles vêm com circunflexo, plural. Certo? Mantém singular. Mantém, eles mantêm, plural. Observe que alguns verbos no singular não têm acento no plural circunflexo. Outros têm acento agudo no singular e no circunflexo plural. Tá certo? Tem que ter atenção a isso. Tem, não tem acento no singular, mas no plural tem acento circunflexo. Igual a vem. Já mantém e intervém, no singular tem acento agudo. No circunflexo vai para o. Perdão, no plural vai para o circunflexo. Tá certo? Regra do hífen. É aqui que a gente para voltar na segunda aula, pegando daqui.